Pessoal, bom dia. É com grande prazer que a gente tendo a nossa última aula, né, depois de 2 semanas de curso, alguns dias quentes naquela sala, né? E estamos aqui na nossa última aula sobre HIV/AIDS, certo? Sim, esse é um tema assim que todo mundo já tem alguma ideia, né? É um tema muito que aparece muito na mídia. Então vocês, antes de eu começar a aula, vocês já sabem o quão relevante é esse tema aqui para não só a infectologia, mas também a saúde pública, né? Então, vamos aqui aos objetivos da nossa aula. O primeiro é ter uma noção da epidemiologia básica do HIV no Brasil, certo? Entender os meios de transmissão, onde está pior, como é que está a incidência hoje em dia do HIV no Brasil. Entender a fisiopatologia básica do vírus, o seu ciclo de vida, como ele infecta as células, porque vai ajudar muito você a entender como funciona a doença, certo? E também a sua progressão até a AIDS, né? Lembrar que HIV não é a mesma coisa que AIDS, mas o HIV causa AIDS. Aprender a reconhecer as fases da doença e a sua sintomatologia. Muito importante também, porque é muito importante você saber identificar cedo o começo da doença, para não pegar o paciente já quase morrendo, né? É muito importante. Conhecer os principais tratamentos para HIV, muito importante a terapia. E dar uma olhadinha nas perspectivas futuras para o tratamento do HIV, certo? Tem muita coisa nova saindo. Eu e o pessoal da Liga tivemos o privilégio de estar no Congresso de Infecto no ano passado. A gente viu muita coisa interessante que eu vou compartilhar um pouco com vocês, certo? Começando aqui pela epidemiologia. Isso aqui é a taxa de detecção, veja assim, não é a taxa de incidência de HIV, mas é a taxa de detecção de AIDS, não é HIV, no Brasil, por região, de 2006 a 2015, certo? Vocês veem aqui que a linha mais alta é do Sul, e a mais baixa é do Nordeste. Vocês acham que isso aí tá real? Tá uma coisa comparável à realidade? Não. Por que, Luiz? Exatamente. Provavelmente, o sistema de detecção no Sul e Sudeste é bem melhor do que daqui, então eles conseguem identificar uma boa parte dos casos de AIDS. Enquanto aqui no Nordeste a gente deixa passar muita coisa e acaba não identificando. Provavelmente, se a gente fosse ver a taxa de incidência no Nordeste, seria bem maior do que a do Sul. O que já tem algumas pesquisas mostrando que aqui está bem maior, só que a subnotificação acaba com a gente. Porque muito paciente tem AIDS sem saber. Nos Estados Unidos, a cada 7 pessoas com HIV, uma não sabe que tem. Aqui essa estatística já sobe muito. Não tem dados concretos ainda. Pelo menos eu não achei dados concretos sobre isso. Mas provavelmente metade assim não sabe que tem a doença. E talvez só descubra quando estiver numa fase bem avançada. Certo? Esses dados são todos do Boletim Epidemiológico de 2016, que vai usar dados até de 2015. O Boletim de 2016, eu pelo menos não achei ainda, eu acho que não saiu ainda. Só sai lá para o meio do ano. Certo? Então a gente vai usar aqui dados de até 2015. Esse outro gráfico, ele mostra a progressão da doença, do diagnóstico em homens e mulheres. E você já vê aí uma característica importante epidemiológica do HIV, que ela pega 2 vezes mais homem, pelo menos atualmente, do que mulher. Alguém sabe aí por quê? Tem ideia? Comportamento de risco, né? O sexo masculino ele é conhecido por ter mais comportamentos de risco que o sexo feminino, certo? E também a gente vai ver que o HIV ele tem uma taxa muito grande em homossexuais masculinos, o que ajuda muito a levantar a taxa de infecção em homens, certo? E também, quanto às mulheres, a gente está tendo muito aumento de casos em mulheres casadas. Mulheres casadas, porque justamente pensa-se, né, que o marido adquire fora e traz para dentro de casa a doença também. É muito importante, assim, quando você atender um paciente com HIV, você não tem preconceito se é casado, se é idoso, se é criança, porque vocês vão ver que todo mundo pode pegar. Todo mundo. Então é importante não ter esse preconceito reverso, digamos assim. O paciente é idoso, então ele não tem HIV. Não existe isso, certo? Inclusive,
Olha aqui o dado da faixa etária, aqui, infecção por faixa etária. 2006 comparando com 2015. Um aumento na faixa de maiores de 60 anos. Ó. E também um aumento na faixa de 15 a 19 anos. Tanto os extremos de idade, né, tanto os jovens quanto os idosos estão tendo um aumento da prevalência de infecção por HIV. Isso aqui é na detecção, né? Então, isso também é uma coisa, digamos assim, boa, quer dizer que nosso sistema de detecção está melhorando, assim, está a passos pequenos, está indo aos poucos, mas está melhorando. Certo? Também, ó, aqui jovens também tem um aumento, né? E o pessoal de meia idade diminui um pouco por causa do aumento das outras faixas. Oi. Eu não escutei. Não, isso aí é porque é a idade que ele foi diagnosticado, entendeu? É a idade que ele foi diagnosticado. Isso provavelmente é por causa das infecções congênitas do HIV, né? A gente vai ver que tem várias vias de transmissão e o importante é a via vertical, né, da mãe para o filho. Então, tem essa quantidade maior de menores de 5 anos comparada a de 5 a 14 anos, provavelmente por causa da transmissão vertical. Se você pegar assim, recém-nascido, estaria enorme, entendeu? E aqui é o gráfico de diagnóstico, dependendo do comportamento de risco do paciente, certo? O laranja, que mal dá para ver, certo? Mas vocês vão ver aqui, no finalzinho aqui, que está crescendo um pouco, que é a transmissão vertical, que é da mãe para o filho, né? Que a transmissão vertical ela pode ser tanto antes do parto, quanto durante o parto, quanto durante a amamentação. A que mais interfere, a que mais causa novos casos é a durante o parto. Por isso que é importante ter um bom pré-natal para a mãe e também, se a mãe tiver HIV, se for descoberto que a mãe tem HIV durante o pré-natal ou logo antes do parto, que também eles testam antes do parto, é importante fazer a profilaxia, né, que ele toma algumas doses de antirretroviral para diminuir a chance de transmissão. E também a mãe com HIV ela não pode amamentar, porque existe 10% dos casos de transmissão vertical da mãe para o filho, né? 10% é a amamentação, certo? Enquanto 40% a 50% é durante o parto e o resto é antes do parto, certo? Aqui temos os hemofílicos, que mal dá para ver, porque é uma taxa muito pequena, porque o hemofílico ele tem uma certa doença genética que ele vai precisar receber transfusões muitas vezes, muitas transfusões. E vocês sabem que o outro meio de transmissão do HIV, além do sexo e da transmissão vertical, é a transfusão de sangue. Então, pacientes que recebem muitas transfusões, pacientes hemofílicos principalmente, outros pacientes com doenças genéticas da hemácia, eles recebem muita transfusão. Logo, eles têm uma chance aumentada de pegar HIV por transfusão. Mas, ultimamente, isso era uma coisa mais da década de 80, 90, quando a doença ainda estava sendo descoberta, porque os bancos de sangue não faziam testagem para HIV no sangue. Hoje, por exemplo, alguém aqui já doou sangue? O sangue de todos vocês foi testado para HIV. Não só HIV, como outras doenças, né? Chagas, HTLV, sífilis. Foi testado para muitas coisas. E o HIV, inclusive, são 2 testes. Então, é muito mais difícil hoje uma pessoa se infectar por HIV por transfusão sanguínea. Por isso que os casos por hemofílico é imperceptível aqui. Certo? Que transfusão, usuário de droga injetável, ó, chega a quase 10%. Por quê? É quase o mesmo sentido da transfusão de sangue, né? Compartilhamento de agulhas e tal. Nesse caso aqui do usuário de droga injetável, é bem mais comum nos Estados Unidos, porque lá o pessoal gosta muito de usar heroína, né? Aqui a galera mais da cocaína, do crack. E não é... Não, sério, tô falando sério. É o perfil de uso de droga no Brasil. Aqui o pessoal usa mais cocaína, crack, que não é injetável, né? Então, acaba sendo um fator de risco a menos um pouco, mas ainda, ó, 10% é muita gente, né? 10% é muita gente. Mas nos Estados Unidos chega a mais de 20% por droga injetável. E, por último, a via sexual aqui, que chega a 90% dos casos. Ó, você vê que o por droga injetável diminuiu e o sexual aumentou assim, proporcionalmente, né? E vocês veem que é praticamente metade heterossexuais e metade homens que fazem sexo com homens, né? O HSH.
que inclui homossexuais, bissexuais, pessoas que não se declaram homossexuais. E vocês veem, mas está metade. Mas você sabe que a prevalência de homossexual na população não é igual de heterossexual, né? É significativamente menor. Então vocês veem que os homossexuais têm um risco muito aumentado. E a gente vai entender por quê. Talvez no próximo slide. Não, já. Aqui a gente tem a mesma coisa, só que nos estados, certo? Nas regiões. Vocês veem que no Sudeste é o que tem mais prevalência em homens que fazem sexo com homens, certo? Que tem proporcionalmente mais prevalência, certo? E também onde tem mais prevalência por usuário de drogas injetáveis, né? Grandes centros urbanos, São Paulo, Rio de Janeiro, certo? Muito importante isso. Pronto, essa tabela é muito interessante. É uma tabela do CDC, certo? Até o Tino Marques falou aqui do CDC também, né? Central for Disease Control and Prevention, né? É o Centro de Controle de Doença e Prevenção dos Estados Unidos. E eles fazem essa estimativa aqui, que é o risco de infecção, dependendo da via de transmissão e dependendo do jeito que você faz, certo? Digamos. Vocês veem que o risco por transmissão sanguínea é, digamos, 9.250 em 10 mil casos, em 10 mil exposições, digamos. Então, se você fizer uma transfusão de sangue e o sangue que você está recebendo for de um paciente HIV positivo, a chance de você se infectar é extremamente alta. Vocês veem que é acima de 90%, né? Vendo assim, 89% para cima, pelo desvio padrão ali. Por drogas injetáveis e por compartilhamento de agulhas fica bem menor. Esses dados aqui, o Ministério da Saúde, ele, digamos, esconde da população, porque, digamos assim, se a galera achar que, por exemplo, sexo vaginal, só 4 em 10 mil exposições pega AIDS, pega HIV, quer dizer, a galera vai se desproteger muito mais, né? Porque, é uma chance de 4 em 10 mil de eu pegar HIV fazendo sexo desprotegido. Então, é uma estimativa assim, não é muito divulgada, mas eu acho importante a gente, como profissional de saúde, ter essa noção aqui dos riscos, né? E olha aqui a comparação. Em 10 mil contatos, o sexo anal dá 138 infecções, enquanto o sexo vaginal dá 4. Então, você vê que é aproximadamente quanto maior aí? Mais de 30 vezes maior a chance de pegar. E é por isso que a gente vai ter uma prevalência da HIV muito maior na população homossexual. Porque ela vai se infectar a partir disso aqui. E, quanto ao risco, sempre lembrar que a pessoa que recebe, ela sempre vai ter um risco aumentado. Certo? Você vê a comparação do receptivo, do sexo anal para o insertivo. 10 vezes maior quem recebe. Certo? E do sexo vaginal, 2 vezes maior. E sexo oral, as chances são muito baixas. Existe uma chance teórica de acontecer isso, mas existem alguns relatos de caso que dizem, mas não tem nada comprovado assim que acontece. Mas existe uma chance teórica, uma chance ínfima, né? E por último, a transmissão vertical. A transmissão vertical na hora do parto é aproximadamente de 25% de chance do bebê se infectar. 25%. Lembrando que todos esses cálculos aqui são considerando que não tem nenhuma medida de proteção. Não está fazendo uso de camisinha e não fez profilaxia para HIV antes do parto. Certo? Vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Tranquilo. Vamos continuar. Agora vamos falar do agente etiológico. Esse aqui é a foto do meio e antes, certo? Esse aqui é o vírus do HIV. Ele tem essa cápsula, capsídeo, que vai proteger o seu RNA e algumas poucas enzimas que ele carrega consigo. É um vírus bem simples, digamos assim, e é dito que o seu perigo está na sua simplicidade. Por quê? Ele é um vírus de RNA, e os vírus de RNA eles são bem mais instáveis do que os vírus de DNA. Por quê? O RNA ele sofre muito mais mutações do que o DNA. Então, depois de poucas multiplicações do vírus, digamos, depois de 20 gerações do vírus, o 20º já é muito diferente do primeiro. Então, isso acaba enrolando muito o sistema imunológico. O sistema imunológico faz toda a defesa contra o primeiro vírus e depois de 20 gerações já é outro. Então, isso torna muito difícil a erradicação do vírus pelo sistema imunológico.
nós vamos ter dois tipos principais de vírus do HIV, o HIV tipo 1 e o HIV tipo 2, sendo que o HIV tipo 1 é o que é mais prevalente, é o que mais causa a doença no Brasil e no mundo. E ele é o mais virulento também. O HIV tipo 2, ele é um vírus mais tranquilo, digamos assim. A infecção demora muito mais para começar. Certo? Ele é conhecido por ser um retrovírus. Um retrovírus são vírus de RNA, mas que, ao adentrar a célula do hospedeiro, eles usam essa enzima conhecida como transcriptase reversa para, digamos, converter o seu RNA em DNA e depois integrar esse DNA ao DNA da célula hospedeira. Ou seja, já tem outra coisa muito ruim desse vírus, que é que ele vai se integrar à célula hospedeira. Então, mesmo que o corpo consiga matar todos os vírus que estão no sangue, existem reservatórios do vírus no corpo. Eles vão estar lá e, no momento qualquer, eles soltam mais vírus, vai soltando. E por isso que a cura do HIV é tão difícil, né? E ele vai ter preferência de invadir as células conhecidas como células CD4 positivas, que vai ter um certo transportador de membrana, que esse transportador uma molécula de recepção, assim, ele se liga nessa molécula e consegue invadir. Mas ele não vai só invadir células CD4 positivas, ele também invade macrófagos, células de Langerhans, células do sistema nervoso central e células de linfonodo também. E é lá que ele forma seus reservatórios. Mas o seu foco de ataque vai ser principalmente a célula CD4, os linfócitos TCD4, certo? Está aqui o ciclo de vida do meliante, certo? Vocês veem aqui que ele tem que entrar, ele se liga na célula pelo receptor CD4 e por esse receptor conhecido como CCR5. É uma sigla que eu nem sei o que significa, mas eu queria que vocês decorassem, certo? Eu queria que vocês decorassem porque no final da aula eu vou falar uma coisa muito interessante sobre esse receptor, certo? Decore o CCR5. O CD4 você já sabe, né? Todo mundo aqui já tem alguma noção que ataca os impostos do CD4, desde o ensino médio sempre foi falado. Então, ele se liga nesses receptores, adentra a célula, aqui está solto aqui o RNA dele, a transcriptase reversa, que é a enzima que vai converter em DNA, e as enzimas integradas, que elas vão integrar o DNA dele ao DNA da célula. E o resto que ele vai fazer, ele vai usar as enzimas da própria célula hospedeira. Ocorre a transcrição, vira uma molécula de DNA, adentra o núcleo e ele se junta ao DNA da célula. Depois, esse DNA da célula ele vai ser transcrito, ele vai ser transformado em proteínas e assim ajuda a formar o vírus de novo. Ele sai e depois vai infectar outras células. E ele continua dentro, não é como se ele entrasse, fizesse uma visitinha à célula e depois saísse. Ele entra, se aloja, começa a produzir mais deles e vão atacar outros. É um ciclo comum para vírus isso, certo? Principalmente vírus de DNA, porque eles vão se integrar na célula. Ele vai, como eu falei, formar reservatórios, principalmente em linfonodos, certo? E por isso, quando você usa os fármacos antirretrovirais, você consegue erradicar os que estão no sangue e tudo mais, mas se você parar o tratamento, volta a aumentar a carga viral no sangue. Justamente porque ele vai ter esses reservatórios. Não só reservatório no linfonodo, mas também no trato gastrointestinal e no sistema nervoso central. Certo? Aqui a gente tem as fases da doença, a progressão da infecção. A imagem explicativa eu vou detalhar em breve. Mas, basicamente, quando ele infecta, a carga viral aumenta bem rápido. Nós ainda não temos uma resposta imunológica efetiva contra o vírus. A gente vai ter uma resposta que a gente chama de citotóxica, que é uma resposta de células que destroem outras células que o vírus está dentro, como se fosse assim... O Allen, sabe o Allen do filme do Allen, que o Allen fica dentro da pessoa? É como se ele matasse a pessoa para matar o vírus junto. Matar o Allen junto. Não tem anticorpo ainda. Então, nesse início de doença, não vai ter anticorpo detectável no sangue. E por isso o diagnóstico laboratorial fica bem mais difícil. Vai ter a fase aguda aqui, que vai estar o pico deles. E depois que começa a ter a resposta humoral, que é a resposta por anticorpos, vai estabilizar o número de vírus. E aos poucos, ele vai deteriorando a célula CD4. Porque, como eu já falei, a resposta humoral ela não consegue pegar todos e não consegue ser tão específica devido à grande taxa de mutação do vírus. Tudo bem?
São 3 fases principais. A fase eclipse, que é a fase onde ele está infectando as primeiras células, a fase aguda e a fase crônica. Essa imagem é de um artigo muito bom da Nature, certo? Eu recomendo quem tiver vontade de se aprofundar um pouco mais do assunto, ver esse artigo. É um artigo de revisão, tem a referência no final da aula. Então, a fase eclipse, o que é que vai acontecer? Ele vai infectar as primeiras células, linfócitos, TCD4, alguns macrófagos, células de linfonodo, vai se disseminar por meio de linfonodo, principalmente os gastrointestinais, os linfonodos gastrointestinais e o timo, né? O timo, não é o timo, né? É o timo. O timo, que é um órgão linfático primário, certo? É primário, né? Vai formar a reserva de vírus e aos poucos esses vírus vão ser liberados ao sangue e infectar as outras células, causar destruição de alguns linfonodos, fibrose do linfonodo, o que vai tornar a resposta imune ainda mais difícil contra o vírus. Dessa vez, não só a humoral, mas a citotóxica também vai ficar comprometida. E, justamente, vai acontecer a ausência de resposta humoral consistente, porque ela não conseguiu se estabelecer ainda. Os anticorpos estão começando a ser produzidos ainda, e você não vai conseguir detectar nada no sangue. Depois disso, depois de algumas poucas semanas, a gente vai ter a fase aguda, que a fase aguda ela vai ser conhecida como a fase antes de ocorrer a soroconversão. Soroconversão é quando os anticorpos começarem a estar possivelmente medidos no plasma. Quando você começar a medir anticorpo de anti-HIV no plasma, já não é fase aguda, já é uma fase latente ou crônica. Certo? O paciente ele vai começar a apresentar sintomas flu-like. Flu é gripe, certo? Então ele vai ter sintomas parecidos com gripe. Quem que já teve gripe? Vocês foram testados para HIV quando tiveram gripe? Não, claro que não. É quem é que testa, entendeu? E esse é um problema importante. Porque é igual, entendeu? Quando eu fiquei gripado, o médico não perguntou se eu tinha atividade sexual de risco. Perguntou, Gustavo, para ti? Não perguntou, entendeu? Eu acho que eu não tenho HIV, certo? Mas não tem fator de risco. Mas muita gente vai ser deixado passar, o paciente, por causa disso. Porque ninguém pergunta, ninguém testa, todo mundo tem vergonha de perguntar. Eu acho que eu não teria coragem de perguntar assim. Chega o paciente espirrando e tal. E aí? Você tem comportamento sexual de risco, cara? Aí ele, cara, eu só tô resfriado. Mas resfriado, sabe? Pode ser HIV. Aí o que ele vai fazer? Nunca mais volta, né? Certo? Então, ó, tem essa imagenzinha bem didática, ó, que eu mostro justamente, ó, pessoa com febre, perda de peso, não come direito, dor de cabeça, faringite, isso é o quê? É um resfriado, é uma gripe, entendeu? E é por isso que é tão difícil. E além disso, se você pedir o anti-HIV desse paciente, vai dar o quê? Negativo, porque ainda não teve soroconversão. Esse cabo aqui, ele só faz ser diagnosticado com teste molecular, que é um teste mais específico, mas que agora já está começando a ser realizado. Certo? Então é importante, assim, se o paciente, você souber, você conseguir descobrir que o paciente é usuário de droga injetável, que, por exemplo, é paciente com situação de rua, ou que tem atividade sexual de risco, por exemplo, prostituta e tudo mais, é importante, entendeu? É importante pegar nessa fase. Principalmente dos pacientes que você consegue identificar fatores de risco. Porque isso vai dar... porque daqui a alguns anos, isso aqui vai dar uma dor de cabeça enorme para o médico pegar ele. Certo? Como eu já falei, é um quadro extremamente inespecífico. É difícil de você descobrir. Certo? A não ser que tenha alguns outros sintomas, por exemplo... pode ter hepatosplenomegalia, né, aumento do fígado e do baço, que talvez faça você pensar mais em HIV. Mas tem outras 1000 coisas que pode dar também, né? Mononucleose e tudo mais, outras coisas. Outras doenças virais que também podem dar isso. Certo? A detecção é só do vírus. É o teste molecular e os anticorpos não estão presentes ainda. Aí, quando acabar essa fase aguda aqui, vai começar a fase latente e a fase crônica, certo? Vamos passar aqui. A fase crônica, aí você vai começar a ter uma perda progressiva do CD4, certo? Aqui um gráfico, ó, que ele mostra a progressão do CD4 com o tempo de doença. Aqui é a fase aguda, até 6 semanas. Você vai ter uma queda deles. Mas depois que terminar a fase aguda, depois que a quantidade de vírus no sangue diminuir pela ação do seu próprio sistema imune,
volta a aumentar o CD4. E depois, com o tempo, com a cronicidade da infecção, ele vai caindo aos poucos e vai predispor a muitas outras alterações, certo? E não pensem que o paciente com HIV ele não tem uma certa inflamação, ele vai ser um inflamado crônico. Tanto que uma causa importante de morte no HIV, sabe qual é, Luiz? Uma causa importante, tirando infecção. É uma boa, vou falar disso depois. Mas uma causa importante de morte é infarto. Paciente com HIV. Infarto, AVC. Não pense que o paciente de HIV, ele tem só infecção oportunista. Ele é um cara inflamado. A pessoa inflamada, digamos assim, até como paciente com doenças reumatológicas, né, artrite reumatoide, coisas assim, lúpus, né, eles têm tendência a mais eventos cardiovasculares, eventos trombóticos. Então não pense que é só a infecção que atrapalha a vida do HIV. Também a inflamação crônica. Promove a formação de placas de ateroma, infarto, AVC. E, como eu já falei, os quadros oportunistas, que dependendo da quantidade de CD4, nós vamos ter riscos maiores de certas infecções. Eu não vou falar dessas infecções, porque vocês vão ver que dá para fazer livros e livros só da infecção oportunista para HIV, porque são inúmeras doenças. Só dando exemplos rápidos, de doenças que até a gente já foi falado aqui no curso. Tuberculose, pneumonia por estreptopneumonia, hemófilos influenza, né, que também causa pneumonia, aula do host pneumonia, aula do CA de TB. Deixa eu ver, uns fungos aqui, que a gente não falou de fungo. Toxoplasmose, muito comum. Se você for ir no São José e for na enfermaria F, a unidade F, né? A unidade F, você vai ver tudo isso. Cada leito é um paciente com infecção oportunista diferente. Um tem neurotóxico, outro tem infecção fúngica, outro tem neurotóxico e a infecção fúngica. Tem de tudo. Você vê que é extremamente comum. E muitas vezes... Oi. Leishmaniose aqui também. Leishmaniose também é infecção oportunista, né, Luiz? Tudo isso é infecção oportunista. Também tem aumento de casos de chikungunya em paciente com HIV. Tem muito relato mostrando. Estamos até fazendo uma pesquisa agora da Liga de chikungunya em HIV, que tem uma prevalência aumentada também. Todas essas doenças têm aumento de prevalência em paciente HIV positivo. Certo? E aos poucos a gente vai ter a progressão para a AIDS, que aí é propriamente dita a síndrome da imunodeficiência adquirida. Certo? O HIV é o vírus. A AIDS é a doença quando está na fase crônica. Existem certos critérios diagnósticos para você dizer que o paciente tem AIDS. Eu não coloquei aqui porque é muita coisa, vocês não vão precisar decorar, mas é basicamente, o paciente aparece com uma infecção oportunista, que normalmente só dá em HIV, ele tem AIDS. Certo? Por exemplo, existem umas infecções do sistema nervoso central que só dá em HIV. Tipo o EMP, né? Que é uma infecção pelo JG, né? JC vírus. Nunca ouviu falar, né? Já ouviu falar? Pois é, uma infecção que só dá em paciente HIV, basicamente. Se o cara aparecer com isso, ele já tem AIDS. O pneumociste, que é um fungo, normalmente dá uma pneumonia diferente, assim, só dá em paciente HIV. Tanto que na época da descoberta da doença, tem até o filme, né, da descoberta da HIV, e a vida continua no do filme, que é relatado a descoberta da HIV, nos anos 80, os pacientes eles começaram a aparecer com doenças raríssimas, morrendo por isso. As duas principais eram a pneumonia por pneumociste girovese, que era conhecida antes por pneumociste carinii, né? E o sarcoma de Kaposi, que é uma neoplasia, um câncer causado por infecção oportunista, que é o herpes vírus 8. Né, Gustavo? O herpes vírus 8 justamente causando neoplasia. Então, um paciente com HIV, ele não vai ter só tendência a ter mais infecção, como ele também vai ter mais eventos cardiovasculares e também ele vai ter mais neoplasia. Tanto de cólon, como de pulmão, como de sistema nervoso central. Muito mais comum. Certo? Aqui, nesse gráfico aqui que eu já mostrei algumas vezes, ele mostra que, dependendo do CD4, as infecções que dá. Depois, se vocês quiserem curiosidade, quiserem olhar esse artigo, é o mesmo artigo da Nature, certo? É muito interessante isso aqui. Porque dependendo do CD4, se o CD4 tiver abaixo de 300, aí ele tem mais infecção de herpes zoster, de candidíase, tuberculose. Se tiver abaixo de 200, é mais pneumociste. Se tiver abaixo de 100, aí tem até o EMP bem aqui, ó.
Eu conheci encefalopatia multifocal progressiva. bem raro. Isso aqui é o quê? Se eu quero que vocês aprendam uma infecção oportunista, apenas uma, é essa daqui, certo? Isso aqui é o clássico. Chega o paciente na emergência com um rebaixamento de nível de consciência, o cara está confuso, está meio sonolento, você não sabe o que está acontecendo, ele está com uma febre estranha. Aí você pede assim, abre a boca. Aí ele, sem entender direito, ele abre a boca, aí vem isso aqui. Você não diz nem assim, candidíase, você diz AIDS. A candidíase a oral, como é que se diz, generalizada assim, é uma doença que a gente chama de doença definidora da AIDS. Que é uma doença que, se você olhar desse jeito, ele tem AIDS, provavelmente. Ou é AIDS ou é uma coisa muito rara, entendeu? Então, considerando a epidemiologia, esse cara tem AIDS. Certo? E, além disso, eu queria falar outra coisa, que até uma brincadeira que eu fiz lá na Liga, eu levei 5 casos de HIV, que o paciente tinha várias manifestações. Tinha um que tinha uma diarreia crônica há não sei quantos anos e tal. Aí a galera foi falando várias coisas que podiam, várias doenças oportunistas que podiam dar a diarreia crônica. Isóspora, giardias, amebias, sei lá. E no final, quem estava causando a diarreia era o próprio HIV. Não sei se vocês lembram disso, né, professor Davi? E essa brincadeira que eu levei foi mais para servir, para lembrar que nem tudo que dá no HIV é de coisa que não é HIV. Pode ser o próprio HIV causando as coisas. O HIV, ele pode causar uma diarreia crônica, é clássico. O paciente chega no hospital, tendo com uma diarreia há 2 anos, uma perda de peso muito grande. Ele é investigado, o HIV dá positivo, aí fazem exame de fezes, fazem exame de sangue, abre o cara, faz colonoscopia e não acham nada. O que é isso? É o próprio HIV causando a diarreia. Às vezes aparece um paciente com perda de sensibilidade, ele perde tanto a motricidade como a sensibilidade das pernas, fica meio paraplégico, não tanto, mas ele perde força. Investigam, fazem um bando de exame neurológico, fazem tomografia, ressonância e tal, não acham nada. O que é isso? O próprio HIV. O cara chega com um rebaixamento de nível de consciência, ele está há 6 meses sem conseguir falar e tal, fazem ressonância, fazem tomografia, fazem tudo, fazem o ICO, sorologia e tal, não acham nada, só acham HIV. O que é isso? O próprio HIV. Certo? Então, sempre tem condição, sempre tem esse pensamento. O paciente com HIV, ele pode abrir o quadro só com a diarreia. Tem uma diarreiazinha crônica, ele está perdendo peso, aí você fica achando que o quê? Ele está perdendo peso por causa da diarreia, só por causa da diarreia. Vamos descobrir a causa dessa diarreia. Então, peça um HIV desse paciente. É até coisa do São José, né? Todo mundo lá do São José tem anti-HIV. O cabo chega, sei lá, qualquer coisa, dor no pé, tô com ferido no pé, que é o cabo pede anti-HIV, assim, para ter certeza. Porque é muito comum. E outra coisa que eu aprendi assim, no decorrer do curso é que quando o paciente está com umas queixas muito estranhas, ele pode ter HIV, certo? Então, o cara tá assim, que diabo de queixa é essa? O cara está com uma dor no pé, que vai para a cabeça, não sei o quê. Que diabo que ele tem? Vomitando e tal. Peça o HIV desse cara. Muitas vezes é positivo, você se impressiona. E também, como eu já falei, cuidar com os velhinhos, certo? As pessoas de terceira idade podem ter vida sexual também, certo? Dizendo para vocês aqui. E eles podem se infectar, ou então eles podem ter se infectado antes. O HIV tem um período de latência muito longo. Isso aqui é anos. O tempo que eles determinam, assim, mais ou menos, para um paciente que se infectou, teve a fase aguda, para progredir para uma fase crônica, assim, para ele começar a aparecer as doenças oportunistas, é de até 10 anos. Então, não tenham vergonha, certo? Sobre o diagnóstico da infecção, certo? Sobre o diagnóstico da infecção. Aqui é os marcadores sorológicos com a semana de infecção. Você vê que no começo ele tem só o RNA do vírus no plasma. Então, só vai ser detectado por teste molecular. O P24, que é uma proteína do HIV, que pode ser detectada também. Depois de 4 semanas vai aparecer o IgM, só que o IgM vai durar só uma semana. Então, normalmente, a pessoa não vai pedir anti-HIV IgM, que é o IgM, quem já passou para a imunologia sabe que é um marcador de fase aguda. É um marcador de uma doença aguda. Então, tipo, IgM para tóxico, se você tiver positivo, é porque você está com tóxico agora. Então, você vai pedir, normalmente, o IgG. O anti-HIV IgG. Na verdade, você nem pede, você pode assim, anti-HIV. Aí pronto. Os cabras já fazem IgG, porque não faz sentido pedir IgM, porque ele só dura uma semana. O anti-HIV IgG vai ficar para sempre. Ou não, só se você se curar, né? Que a gente vai falar isso já. Fica um mistério.
certo? Então, normalmente, a gente vai pedir o teste de imunoensaio, que é para identificar anticorpo, nos pacientes que a gente imagina que já esteja numa fase latente ou crônica, e no paciente com a fase aguda. Chegou o cara espirrando, com dor de garganta, e você pensou em HIV por algum motivo, nesse caso você vai ter que pedir o teste molecular, porque se for o anticorpo, você não vai identificar. Tudo bem? Então, mostrando aqui como funciona o teste por imunoensaio, que é o teste para o IgG. Você pega um frasquinho, e na superfície desse frasquinho vai ter o antígeno do HIV, o antígeno que o anticorpo iria identificar. Isso aqui fica grudado no frasco, certo? Você vai colocar o sangue do paciente, o plasma do paciente, e espera um pouquinho. Se ele tiver um anticorpo, o que vai acontecer? O anticorpo vai se ligar na parede do recipiente. Depois que ele se ligar, você vai passar a água, né? vai molhar, para o plasma que tiver lá, o plasma que tiver ido embora, para você também não ter reação cruzada com outros anticorpos, e só sobrar os anticorpos ligados nos antígenos. Depois eles colocam outros anticorpos, que esses anticorpos eles se ligam no anticorpo anti-HIV. Vocês entenderam isso, certo? É o anticorpo do HIV, se liga no antígeno, e eles colocam esse anticorpo contra o anticorpo do HIV. Que esse aqui vai ser responsável por mudar a corzinha do exame, para você poder saber que tem um anticorpo anti-HIV lá. Aí depois disso, se mudar a cor, quando você colocar o reagente, quer dizer que ele tem anticorpo anti-HIV, certo? Mas vocês acham que um teste é suficiente para identificar HIV? Não? Quantos você acha que precisa fazer? 3, 5, 2, 3? Hã? 5? Normalmente a gente vai fazer 2 exames, certo? Normalmente, existem 5 fluxogramas no guia do Ministério da Saúde falando desses exames, certo? Mas eu vou simplificar para vocês. Porque também você não vai decorar 5 fluxogramas, dependendo do tipo de exame. Você normalmente vai fazer 2 testes. O mais clássico que fazem é, primeiro, um teste mais sensível, quer dizer, um teste que vai, digamos assim, tem 100 pacientes. 100 pacientes com HIV. Ele vai identificar, em 99,5% desses pacientes, ele vai identificar o HIV. Mas um teste sensível, ele pode ter uma coisa ruim, que é ele ter falsos positivos. O teste pode dar positivo, sem o paciente ter HIV. Então, o primeiro teste, normalmente, é um teste sensível, que normalmente é esse aqui, o ELISA, certo? O imunoensaio. E o segundo teste, que ele já é feito logo em seguida, o cara faz só lá no laboratório, você manda um anti-HIV, ele já faz esses 2 testes. O segundo teste, ele tende a ser um teste específico, que quer dizer, se esse resultado der positivo, quer dizer que existe uma grande porcentagem de certeza do paciente ter HIV. Certo? Se os 2 testes derem positivo, a amostra é positiva para HIV e o diagnóstico está feito. Certo? Se o primeiro teste der negativo, pode ser o quê? Pode ser um falso negativo. Ou seja, ele tem a doença, mas não foi identificado pelo exame. Mas se o outro teste também é negativo, aí você diz que a amostra é negativa para HIV. Você pode testar de novo. Existe uma possibilidade teórica de 2 exames darem negativos. Ele tem da doença, existe essa possibilidade, é pequena, mas existe. E acontece. Mas, e se um der positivo e o outro der negativo? E agora? A gente confia em qual? Nós vamos ser espertos, vamos pedir uma terceira opinião, vamos pedir outro exame. Se o exame der positivo, a gente diz que a amostra é positiva, porque a gente vai ter 2 testes positivos para HIV. Se der negativo, você diz que a amostra é negativa, mas você faz de novo depois. Porque existe uma chance teórica de 2 exames darem negativos por causa dele ser falso negativo. Certo? E outra coisa interessante é que existem alguns pacientes que eles são conhecidos como controladores de elite. Já ouviu falar disso? É o Guilherme Reim, no curso passado. Os controladores de elite, eles são pacientes que eles conseguem, digamos, manter o vírus quieto. Eles conseguem passar anos sem se infectar, talvez até podendo infectar os outros, mas ele não fica doente. E também, os anticorpos deles são bem específicos, eles conseguem eliminar o vírus do sangue e pode ficar com uma carga viral no sangue até indetectável. Eles são pacientes bem estudados hoje pela galera, né? Porque eles querem saber o que acontece, que talvez esse seja o futuro da cura, né?
E tomar cuidado que o cara pode ser um controlador de elite e aí os testes darem negativos porque ele é um controlador de elite. Aí é bem difícil o diagnóstico também do cara. Teria que fazer o exame daquela proteína que eu falei, o CCR5. Normalmente são pessoas que têm mutações naquela proteína, CCR5. E aí o HIV não consegue se ligar e não consegue entrar na célula. Certo? Por isso que eu pedi para vocês lembrar do CCR5. Eu vou falar dele de novo, não esqueçam, certo? Certo, agora a gente já tem um paciente, ele está na fase crônica, a gente diagnosticou ele. E agora, o que é que a gente faz com ele? O que é que vocês acham que eu devo pedir para ele? Logo agora, de primeiro assim. O que é que você acha, Cé? Exame de acompanhamento. Hã? Hemograma. Pronto, é isso que eu queria que falasse. O CA disse que tem que pedir carga viral. E outra coisa, pedir junto com a carga viral, a gente sempre pede junto. CD4. Porque você descobriu agora que o paciente tem HIV. Descobriu que ele tem HIV. Mas você não sabe como é que ele está. A gente viu lá no São José, né? O paciente com o CD4 de 34. O CD4 de 34. Ele abriu o quadro com pneumocisto, o fungo no pulmão e neurotóxico, né? Ao mesmo tempo. Hã? Ah, tava não nesse dia, né? Eu tô olhando pra ti. Eu tava com quem? É o Fernando, tá com chikungunya, deixa eu falar. Tá nem aqui ele. Oi? PPD é importante. Só focando logo. A carga viral, ela vai ser para você saber quanto vírus tem no sangue. Ela vai ser muito importante para o acompanhamento do tratamento do HIV. E o CD4 é para você ver como é que tá as quantas dos linfócitos dele. Normalmente a gente quer que os linfócitos dele fiquem acima de 500, porque isso é uma margem segura para ele não ter infecção oportunista. Se estiver abaixo de 500, ele vai começar a ter mais riscos. Certo? Aqui são os exames que a gente tem que pedir para ele, bem pouquinho, né? A gente tem que investigar tudo. Primeiro, contagem CD4, carga viral. O hemograma, que você já falou, tem que ver os linfócitos dele. O lipidograma e a glicemia de jejum, porque você acha que isso é importante? Risco cardíaco. O paciente com HIV, ele vai ter um risco cardíaco aumentado. Então é importante você dar uma olhada nos lipídios dele. Certo? Bioquímica hepática e renal. Pedir TGO, TGP, creatinina, ureia. O que vocês acham? Primeiro tem a ver com o tratamento. As drogas anti-HIV, elas têm muitas drogas hepatotóxicas. Com a infecção com hepatite. HIV pode ter com a infecção com hepatite B, C. E também, quanto ao rim, você sabe que o HIV ele pode evoluir para a doença renal também, né? Existe a doença renal do HIV. Né, pessoal que está na nefro aí? Jogo Tainá? Parasitológico de fezes, para você ter uma ideia de qual... Se tem algum parasita já parasitando ele, para você fazer o tratamento da diarreia, se ele tiver. Teste de VDRL, que é para quê? Sífilis. Sífilis com a infecção. Investigar outras DSTs é importante. O paciente que tem uma DST, ele tem tendência a ter outros DSTs também. Clamídia, gonorreia, certo? Hepatite B. Então, tu vai pedir sorologia para hepatite B e C. IgG para toxoplasma, para ver se ele não tem risco de infecção por toxoplasmose, que também é uma complicação importante. Sorologia para Chagas, se for em área endêmica. E HTLV tipo 1 e 2. HTLV são outros retrovírus, certo? Inclusive, quando o HIV foi descoberto, ele não era o HIV, ele era o HTLV3. Né? O cara descreveu como HTLV3. Aí depois que descobriu que não tinha tanto a ver. A estrutura era igual, o mecanismo de aplicação era igual, mas o que ele causava era completamente diferente. Certo? O PPD, que é a prova tuberculínica. Vocês lembram como é o PPD, né? Você vai injetar uma proteína do bacilo da tuberculose e vai ver a reação da pele da pessoa. Se der uma reação grande, quer dizer que ela já teve contato com esse bacilo. Ela já tem alguma infecção latente, ou então ela só teve contato mesmo. Lembrar que o paciente HIV ele pode estar com a imunidade bem deprimida. Então o PPD ele pode dar negativo, o paciente estando infectado com tuberculose. Certo? Mas, se o PPD der positivo no paciente HIV, você já pensa que ele tem um risco aumentado para tuberculose. Hoje em dia eles nem fazem, né? Eles fazem raio-x e tratam a TB. Né? E raio-x de tórax, como eu acabei de falar. Para ver o quê? Pneumocisto, TB, pneumonias. Certo? Lembrando que o paciente HIV ele é um paciente imunodeprimido. Então, ele pode não ter tantos sintomas quanto o paciente imunocompetente. Então, por isso, torna-se importante toda essa investigação dele. E esses exames eles vão ser repetidos periodicamente.
Não trouxe a tabelinha para mostrar isso, porque não é importante decorar isso. É importante só entender por que estamos pedindo tantos exames. Agora, indo para a parte do tratamento do HIV, certo? Primeiro, quando a gente começa o tratamento do HIV? Assim que descobriu. Digamos assim, eu estou com um paciente assintomático, pedi carga viral, está um pouco alta, mas o CD4 dele está 700. E ele não tem sintomas. Eu começo o tratamento? Posso começar? Mas vocês sabem, né, que os remédios do HIV têm muitos efeitos colaterais. Hã? Hã? Os efeitos depois são piores, né? Pois é, de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde, você pode começar a qualquer hora, você pode sempre começar o tratamento do HIV. Certo? Mas ele dá essa recomendação aqui, ó. Se o paciente for sintomático, inicie a TARV, inicie a terapia antirretroviral, porque ele está sintomático, então vamos começar, né? Se ele for assintomático, você pode começar logo a TARV, mas se ele tiver com CD4 acima de 500, que seja uma margem segura, você pode ficar fazendo CD4 de acompanhamento até diminuir o CD4 abaixo de 500 e aí você começa o tratamento. A não ser que ele tenha alguns problemas, como com infecção com hepatite, se ele tiver uma doença cardiovascular estabelecida, um risco cardiovascular aumentado, tem um scorezinho que a gente faz, que é o score de Framingham. Difícil. E se ele tiver com esse score alto, você também é recomendado iniciar, porque lembrar que o paciente com HIV é um paciente inflamado, certo? E se você não conseguir fazer o CD4, digamos que você está no interior, você só consegue fazer o teste rápido para HIV, conseguiu diagnosticar, começa a tratar, certo? Está na UPA, sei lá, na UBS interior. Oi. Sim. Essas recomendações são para pacientes acima de 13 anos, certo? Quando você vai ver paciente pediátrico, os pediatras gostam muito de esperar, porque as crianças sofrem muito com o tratamento. Sofrem muito, certo? Agora, o que vocês acham que é o maior problema do tratamento? Oi. Ele teve contaminação. É um pouco diferente, ele faz com menos drogas, certo? Mas ele vai fazer uma profilaxia, sim. Inclusive, tem muitos casos, certo, de professores nossos assim, que já se contaminaram, fizeram profilaxia, ficaram morrendo de medo de se contaminar, mas eles fazem a profilaxia com alguns remédios e depois faz o teste anti-HIV depois de algumas semanas e pede carga viral e CD4 também. Acontece muito. Tomar cuidado, né, com contaminação. Principalmente quem é área médica, da enfermagem aí, que mexe muito com isso, né? Manipula muito o paciente, tira sangue e tudo mais. Contaminação é algo preocupante. E não encapar a agulha de volta, né, Luiz? Certo. Mais alguma dúvida? Certo. Qual vocês acham que é o maior problema quando a gente está tratando o paciente HIV? O maior problema para a gente conseguir fazer o tratamento direito? Oi? Não ouvi. Adesão. Era isso que eu queria que vocês falassem. Por quê? O tratamento é feito até com 3 drogas ao mesmo tempo. São muitas drogas para tomar todo dia, muitos remédios. Então o tratamento ele se torna muito difícil. Muito difícil. E é por isso que hoje a gente está investindo muito em colocar tudo de uma vez só. Agora já tem comprimidos dos 3 juntos. Você tomar poucas vezes por dia. E é por isso que até o tratamento inicial vai ser... Calma aí que já mostro. Vai ser esse aqui. Que é justamente esse que já vem combinado. Os 3 juntos. Certo? Agora, o que a gente vai usar? Botando aquela imagenzinha de volta do ciclo de vida dele, que ele mostra como a gente pode atacar o vírus, né? Até aquela de antibiótico, até que eu botava a foto da bactéria, né? Agora eu boto a foto do vírus. A gente pode atacar com inibidor de CCR5, que hoje isso não é muito usado, certo? A gente pode inibir a fusão do vírus com a célula. E esses aqui são os principais que a gente vai usar, certo? Que são os inibidores de transcriptase reversa. São os inibidores da transformação do RNA do vírus
em DNA. Que eles vão ser de dois tipos. Eles podem ser análogos a nucleosídeos ou não análogos a nucleosídeos, certo? Tem aqui os principais, certo? Análogo de nucleosídeo, a lamivudina, o AZT, né? Bem conhecido o AZT, a azidovudina e o tenofovir. São bem conhecidos, certo? É meio difícil decorar os nomes, eu mesmo não sei decorar ainda, estou aprendendo. E tem os inibidores não análogos, que é o efavirenz, a nevirapina e a delavirdina, certo? Eu acho que o mais usado é o efavirenz. Eles vão ser os principais que a gente vai utilizar. Mas também a gente vai usar os inibidores de integrase, certo? Esses aqui, que eles impedem a integração do DNA do vírus, que agora é o DNA do vírus, né? No DNA da célula. E a gente também usa os inibidores de fusão um pouco, mas o principal são esses dois aqui. Certo? O resto, ó, inibidor de protease, inibidor de ligação a CD4, inibidor de CCR5, são drogas que estão sendo testadas, estão sendo criadas agora para combater o vírus futuramente. Mas hoje a gente usa principalmente aqui. A gente interfere principalmente aqui. Só dê uma olhada aqui nos efeitos colaterais. Ó. Tem muita toxicidade hepática. Muita toxicidade hepática. Ó. Pode ter muita reação alérgica muito exacerbada, anemia, miopatia, neuropatia, pode dar de tudo. Porque o tratamento é tão difícil. Antigamente, o tratamento era feito só com AZT. O tratamento era feito só com AZT. Até outro filme, né? Clube de Compras Dallas, filme do cara lá. Que ele começou a fazer o uso de vários remédios para AIDS e viu que reduzia os efeitos colaterais e que melhorava a expectativa de vida do indivíduo HIV. Certo? Então, o tratamento combinado ele é importante não só para ter uma maior eficácia contra o vírus, como também diminuir os efeitos colaterais de cada remédio. Que aí você vai usar concentrações menores de cada um e vai diminuir os efeitos colaterais. Certo? A abordagem inicial do tratamento, ela diz que você deve usar 2 inibidores análogos de nucleosídeos com um inibidor não análogo de nucleosídeo. Certo? É regra, cai na prova até de residência, isso aqui também. É muito importante essa abordagem inicial, que é só o que eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar só a abordagem inicial. Porque existem milhões de tratamentos alternativos, é que nem tuberculose. Tem muito tratamento alternativo. Mas eu queria que vocês assim, lembrassem com carinho só desse aqui. Que é a tenofovina, a lamivudina, o tenofovir e o efavirenz. Certo? É porque eles usam normalmente as 3 siglas. E usar sempre na apresentação de dose fixa combinada, sempre que possível. Porque a dose fixa combinada, todos juntos, melhora muito a adesão, melhora muito. Tem muito trabalho mostrando o quanto melhora. Oi? Eles impedem a reprodução do vírus. Exatamente. Ele impede que esses vírus se multipliquem mais do que estão no sangue e o sistema imune cuida do resto do que está no sangue. Certo? Eu ia falar alguma coisa, esqueci. Sim, já eu lembro. E existe uma entidade no HIV que é a síndrome de reconstituição imune. No inglês é SIR, certo? Essa síndrome acontece o seguinte: você está fazendo tratamento, o CD4 dele aumenta e as doenças que ele estava, por exemplo, a neurotóxica, a pneumonia, ela piora. Por quê? Porque o sistema imune está se reconstituindo, então a resposta inflamatória fica muito maior. Mas é por um curto período de tempo, certo? Esses aqui são os critérios para você dizer que tem a SIRS, certo? Não é para você decorar, eu só queria botar alguma coisa nesses slides para não deixar vazio. E o tratamento disso aqui normalmente é nada. Normalmente você não faz nada, espera e melhora. Se ele estiver muito grave, você pode usar tanto AINES, né, anti-inflamatórios não esteroidais, quanto o paciente muito grave, você pode usar corticoide para melhorar, certo? É meio assim paradoxal, né? Que você está melhorando, aí melhora demais, aí não, está melhorando muito rápido, vamos dar um corticoidezinho para diminuir de novo. Certo? Mas eles fazem isso. E sempre lembrar da qualidade de vida do paciente HIV. O tratamento ele não é só o remédio. O tratamento é mudança no estilo de vida. Nutrição, uma boa dieta para o paciente. Tem que ser passada uma boa dieta para o paciente. Caiu de bunda. Tem que ser passada uma boa dieta para o paciente. E também exercício físico.
Porque, lembrando novamente que esse paciente tem risco elevado de complicação cardíaca, cardiovascular no geral, né? E também lembrar que ele não tem só isso, mas também tem maior tendência à osteoporose, câncer, disfunção renal e hepática, entendeu? Então é muito importante isso. Dieta, exercício físico, uma boa relação médico-paciente, para o paciente poder tirar dúvidas com você. E também, né, a outra parte importante do tratamento é impedir a transmissão do vírus. Então, orientações sobre sexo seguro, sobre gravidez, amamentação, é muito importante também. Não é só o remédio. Certo? Sobre vacinação. Eu posso vacinar um paciente HIV positivo? Deve vacinar, né? Mas você tem que ter cuidado das vacinas, né? Porque algumas são vírus atenuados. Exatamente, Luiz, exatamente. Vacina de vírus morto pode dar. O vírus está morto, ele não vai poder reviver e causar infecção no HIV, né? Mas vírus atenuado, por exemplo, uma vacina de hoje, febre amarela. Febre amarela é vacina de vírus vivo, certo? Logo, por exemplo, vou dar o exemplo da febre amarela. Se o CD4 estiver acima de 350, você vacina. Não importa se é vírus morto, se é vírus vivo, se é morto-vivo. Pode dar vacina. Acima de 350. Se for entre 200 e 350, vacina com cuidado. Como assim, né? Vacina com cuidado no sentido assim. A pessoa ela não tem tanto risco, certo? Ela não tem tanto risco, mas você deixa para dar vacina quando ela tiver com CD4 acima de 350. A não ser que ela esteja tendo uma epidemia, por exemplo, de febre amarela aqui no Brasil, né? Que eu acho que não está ocorrendo, né? Está ocorrendo? Não sei. Tipo a epidemia de febre amarela do Brasil, que aí você vai vacinar o paciente HIV, certo? Porque não quer que ele pegue a febre amarela. Por favor, né? Agora, se o paciente tiver abaixo de 200, não vacina. Certo? Isso aqui é para vírus vivo, certo? Vírus morto, o cabo pode estar com CD4 de 0. Tipo, esse cabo provavelmente dá morto, né? Mas o paciente CD4 de 10, 20 pode dar vacina. Certo? Vocês entenderam tudo? Show. Agora vamos falar sobre a cura do HIV. HIV tem cura? HIV tem cura? Vamos fazer uma pesquisa aqui. Quem acha que o HIV tem cura? Ele acha. O HIV em si ele não tem cura, mas uma pessoa foi curada. Que é esse cara aqui. É o Timothy Ray Brown dos Estados Unidos aí. Dos Estados Unidos? Acho que é. Tem nome de americano, né? Timothy Brown, né? Esse cara, a cura dele aconteceu de uma maneira bem sofrível, digamos assim. Ele teve uma leucemia, que é uma neoplasia sanguínea, né? E no tratamento dessa neoplasia, ele fez transplante de medula óssea, fez radiação, né? Fez radioterapia, matou toda a célula do corpo dele, matou os HIV tudinho. Oi. Sanguínea do paciente. O paciente fica com nada no sangue, e aí você substitui para a medula nova. Porque você quer evitar que o câncer volte de novo. Então você tem que matar tudo para botar a medula nova. Então é um tratamento bem sofrível. Tratamento para câncer bem sofrível. E aí, o médico era um cara esperto, um cara assim, vou aproveitar que eu estou fazendo esse tratamento para o cara, eu vou procurar um doador de medula óssea que seja um controlador de elite. Não um controlador de elite não com HIV, mas um cara que tem perfil de controlador de elite, que tem mutação no receptor. Qual receptor? CCR5. Vou procurar alguém com deficiência de CCR5. Porque, digamos, se a medula desse cara agora tiver, como é que se diz? Não tiver CCR5, o HIV não vai conseguir se espalhar para os CD4 dele. E assim, ele iria ficar curado. E ele passou por várias sessões de radioterapia, fez o transplante, e aí depois foram testar HIV, carga viral indetectável. Mas a carga viral indetectável acontece no tratamento. Você trata o paciente, ele fica com carga viral. Você não consegue detectar nada, mas se você parar o tratamento, volta. Então deram um tempo, carga viral não aumentava. O CD4 dele bonzinho, ele já estava curado da leucemia. Aí, não, mas será que ele não tem nenhum reservatório do HIV no corpo?
Aí disseram, ei, Timothy Brown, pelo bem da ciência, podemos fazer biópsia de todos os seus tecidos? E ele disse, claro, pelo bem da ciência. Ele falou assim, né? For the good of science, podem fazer biópsia onde quiserem. E aí fizeram biópsia de linfonodos dele, do trato gastrointestinal. E aí, Timothy Brown, não estamos satisfeitos. Não achamos HIV em canto nenhum. Podemos fazer uma biópsia no seu cérebro? Ele disse, for the good of science, podem. Let's go, let's do it. E aí fizeram a biópsia do cérebro dele e não tinha nada. Foi o primeiro paciente documentadamente curado do HIV. Oi. Tá acabando com suspense. Hã? Pararam o tratamento. Não, depois que ele fez o transplante, pararam o tratamento de HIV dele. E não subiu mais. Aí fizeram biópsia de todos os cantos. Ele tem um certo déficit cognitivo por causa da biópsia de cérebro que fizeram nele. É sério. Vocês podem ver a entrevista com ele. Mas foi pelo bem da ciência, né? Assim, ele tá bem, ele só tem um déficitzinho, entendeu? Ele pode estar um pouquinho mais lesado agora. Que é? Ele pode estar um pouco mais, um déficit cognitivo. Mas, ó, vê o olho meio caído aqui? Isso aqui é uma foto já depois, né? Apareceu em várias revistas, galera sensacionalista lá, né? A cura do HIV chegou! Que realmente vamos dar leucemia para todo mundo, fazer o tratamento, né? Todo mundo pegava leucemia agora para curar do HIV. Não, né? Claro que não. O paciente hipertenso não faz tratamento para sempre? O paciente diabético não faz tratamento para sempre? Por que o paciente HIV não pode também, né? E sim, hoje... Oi. Não ouvi. Sem radioterapia? Se desse certo, provavelmente já teve muito transplante de medula com paciente que doador, controlador de elite sem saber. Né? Por exemplo, assim, o cara doou medula, ele era controlador de elite, ele não sabia. E o cabo da leucemia recebeu, e ele não ficou bom do HIV, as pessoas. Não tem mais nenhum caso desse. Na verdade, tem outro caso, né? Tem outro caso, mas ainda não fizeram a biópsia cerebral desse cara. Eu acho que a galera não tem coragem de pedir de novo, entendeu? Mas tem outro cara que aconteceu a mesmíssima coisa. Leucemia, transplante de medula com um doador que tem deficiência de CSR5 e está em fase para documentar a cura desse cara também. Eu não lembro de onde ele é. Mas seria o segundo caso de cura do HIV, certo? E a gente lá no congresso, né, para terminar aqui a aula, lá no congresso a gente teve um pesquisador lá de São Paulo, que ele foi lá, que ele faz pesquisa com novos fármacos para HIV e tudo mais. E é interessante, eu vou mostrar a foto de novo, né? Vocês sabem que os vírus têm reservatório. E o grande problema é que existe esse reservatório. Se a gente conseguisse tirar o vírus de dentro do reservatório e depois matá-lo, tirar ele da casa e depois matar, a gente conseguiria curar, né? E é justamente isso que o cara está tentando fazer. Ele tem certos fármacos que estimulam o aumento da carga viral no sangue. Ele estimula que o vírus saia do DNA e vá para o sangue. O que dá um aumento na carga viral. Teoricamente era uma piora, né? Teoricamente está piorando, porque você está botando tudo no sangue. Mas aí ele pega, tira da célula, joga no sangue e mata no sangue. E aí não vai ter mais HIV dentro da célula. Esses medicamentos estão em fase de teste ainda, eles não são perfeitos, obviamente. Tem muitas reservas do HIV que é difícil tirar ele de dentro, principalmente do cérebro e do tecido gastrointestinal. Mas é promissor. E provavelmente um dia vamos ter pelo menos, não sei a cura mesmo, assim, mas uma melhora muito grande no tratamento do paciente com HIV positivo, certo? A aula não quer terminar. Aqui são as referências, ó, protocolos, o artigo da Nature, outro manual e o boletim epidemiológico HIV/AIDS 2016. Certo? E o Medicurso. O pessoal da medicina é bom, o Medicurso. Passa o slide. Obrigado. E vem aí a nossa seleção da Liga. Infelizmente é só para os alunos da medicina, certo? A gente é um projeto só da medicina. A seleção vai ser a primeira fase dia 15 de maio. Tem alguém na medicina aqui? Oi, Jorge. Bora, Jorge. Enfim, fica aí o convite para quem está na medicina aqui. O pessoal da medicina não está aqui, né? Mas a primeira fase vai ser 15 de maio. Você pode fazer inscrição por e-mail com a gente. Esse cartaz aqui está disponível na nossa página do Facebook. E no próximo semestre nós vamos ter nosso quarto curso de atualização de doenças infecciosas e terapia antimicrobiana.
que dessa vez não é dado por nós, mas sim por professores da faculdade, professores renomados internacionalmente, interplanetariamente, professores super legais, com aulas super boas, e é um curso de 40 horas dessa vez. Provavelmente vai ser gratuito, certo? Provavelmente. Então, estão todos convidados.